Oi meninas, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês do meu devocional e espero que vocês gostem. Eu vou falar sobre Mateus 13 e que fala assim, vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 52, é contado por Jesus em parábolas várias histórias. A semeadora, do joio e do trigo, a parábola do fermento, enfim, várias parábolas. Aí, depois que Jesus termina lá no versículo 52, de contar todas as parábolas, se você ainda não conhece as parábolas, pega a sua Bíblia, vai em Mateus, capítulo 13, e aí inicia então a sua leitura sobre as parábolas, são muito interessantes. E aí, após Jesus terminar de ministrar para aquela multidão que estava ali, e explicar, né? Porque Jesus não só contava as parábolas, ele explicava o que cada uma delas significava. E aí Jesus saiu e foi para a sinagoga. E lá na sinagoga, ele começou a ensinar para o povo. Bom, desculpa aqui, teve um imprevisto aqui. Então, aí ele saiu daquela cidade onde ele estava pregando as parábolas e ele foi para a sinagoga. E lá na sinagoga, mesmo ele sendo admirado pelas pessoas que estavam lá, as pessoas ficavam indagando, sabe? Perguntando: nossa, mas de onde vem tanta sabedoria? Nossa, mas como é que ele consegue operar tantos milagres? Nossa, mas isso daí, né? O Jesus, filho da Maria, do José, irmão de Tiago, aquele que as irmãs acompanham, enfim. As pessoas ali na sinagoga conheciam Jesus, e não era só de ouvir, conheciam de ver e de acompanhar, porque Jesus morava ali naquela região, ele era daquela região. Então, eles ficaram indagando Jesus, e aí Jesus, né, Cristo como uma pessoa muito sábia e onipresente, onisciente, onipotente, ele percebeu o que as pessoas estavam falando e comentando e tal, e aí ele pegou e disse: só em sua própria terra, só em sua própria casa, um profeta não tem honra. E o que eu quero dizer com isso? E além dele falar isso, ele pegou e se retirou. E ali, na sua própria casa, ele realizou pouquíssimos milagres, porque as pessoas eram muito incrédulas. E além delas serem incrédulas, elas ficavam questionando tudo que Jesus fazia, elas questionavam. E aí eu acredito que isso tenha chateado, né, Jesus. E então, naquela cidade, ele acaba realizando poucos milagres. E aí o que eu anotei que Jesus falou no meu coração? Muitas das vezes a incredulidade, a falta de apoio, a falta de incentivo, ela vem das pessoas que estão dentro de casa. Vem de dentro da igreja, vem do seu próprio trabalho, da família. E isso acaba nos chateando, porque as pessoas que mais estão próximas a gente seriam as que mais deveriam confiar em nós, as que mais deveriam servir de apoio. E muitas das vezes é o contrário. Quem nunca, né, esteve num ambiente que e Deus colocou algo no teu coração, e aí algum líder, ou algum pastor, ou seu chefe na empresa, ou um professor, acabou de alguma forma matando o seu sonho. Quem nunca passou por isso? E aí, isso acaba nos machucando, nos frustrando. Só que, o que Jesus ministrou no meu coração? Que a gente tem que saber
Até quando é hora de alimentar, né? De darmos pérola aos porcos. Porque na própria Bíblia fala que nós não temos que dar pérola aos porcos, porque é um desperdício. Então chega uma hora que a gente tem que parar de falar, tem que parar de agir. Só que nunca parar de orar. Orar acho que é a única coisa, né? Que vai estar na Bíblia que a gente tem que fazer sem cessar. É orar a Deus. Mas falar, agir, tudo isso chega a um determinado momento que a gente tem que parar de fazer. Porque a gente chega num limite de que as coisas não dependem mais de nós, depende de Deus. E aí o que a gente falou lá atrás, as ações que a gente realizou acabam sendo fixadas no coração das pessoas como uma semente. E aí a gente volta lá nas parábolas no início. A semente, elas só vão ser frutificadas se a terra onde a gente plantou, né? Se a terra onde a gente semeou, elas estiverem preparadas para receber o plantio. E como é que essas terras vão estar preparadas? Não depende de mim, não depende de você. Depende da própria pessoa. Eu não sei se essa terra onde você está semeando é teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu chefe, quem é. Mas a única forma da gente preparar essa terra para receber a palavra é orando. Então chega uma determinada hora que a gente tem que parar de falar, parar de agir. E aí quem vai fazer é o Espírito Santo. Através das nossas vidas, através não das nossas atitudes, mas através do nosso testemunho de vida. Aí eu anotei assim. Temos que saber até quando é a hora de parar de alimentar os porcos com pérolas e de nos desgastar. Porque quando a gente fala demais ou age demais, a gente acaba desgastando, a gente acaba nos frustrando. Nós vamos ganhar os nossos através das nossas atitudes e dos nossos testemunhos. E não é com palavras e nem com ações. Na Bíblia disse que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. Se até Jesus Cristo, que foi mandado como filho único foi enviado por Deus como filho único para falar da palavra ali, ele como o próprio Deus, ele não foi recebido, muitas das vezes não somos nós que vamos conseguir trazer aquela pessoa para Cristo. Nós vamos plantar a semente e talvez quem vai colher não somos nós. Nós só vamos ver os frutos da nossa colheita, mas nós não vamos chegar a colher. Então, às vezes você fica aí, fala para tua mãe, para os teus amigos, enfim, para as pessoas que estão ao nosso redor que a gente ama. A gente acaba falando, e isso desgasta tanto a nós quanto a eles. E então é chegada uma hora que a gente tem que parar de falar e de agir, mas nunca de orar, porque é através da nossa oração que Deus vai entrar com a ação sobrenatural, que é aquilo que nós não podemos fazer, Deus então, ele faz. E Deus vai agir no sobrenatural. Enquanto que no natural a gente age, Deus age no sobrenatural. A forma como cada pessoa recebe a palavra e tudo se resume em apenas uma forma. Como é que tá a terra? Então, antes da gente ficar falando, vamos orar, preparar aquela terra, preparar o coração daquela pessoa para receber, né? Através das nossas orações é que Deus vai fazer. E a respeito de que os nossos não são o nosso suporte, muitas das vezes, assim como Jesus lá na sinagoga, o que ele quis dizer? As pessoas que estão se perguntando, nossa, apontando, mas aquele não é Jesus que tal? Não é o filho do carpinteiro? Não é o filho da Maria? Fulano de tal? São pessoas que nos conhecem, não é de ouvir, é de ver.
Então são pessoas próximas da gente. Só que a gente não pode deixar com que isso nos frustre. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é levantar a cabeça, é fazer igual Jesus fez, não dar muito ibope, né? Ali poderia ter sido uma das cidades que Jesus mais realizou milagres, mas foi o contrário, justamente por conta da incredulidade. Mas eu creio que Jesus, sendo homem, ele preferiu, né? Ele tomou essa atitude porque justamente ele conhecia as pessoas e ele também se conhecia. Agora, você imagina você na situação de Jesus. Nós não temos a sabedoria que Cristo tem e nem o discernimento a tal ponto. Se nós ficássemos ali e as pessoas ficassem apontando pra gente, olha, mas aquela ali é tá falando de tal, mãe, nananana. Será que talvez a gente não fosse perder a paciência, mas com tudo que Deus mostra, às vezes é mais fácil a gente se retirar, sair de cena. Sai de cena para que Cristo venha a agir através de você. Tá bom? Então é isso. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, que você hoje possa pedir discernimento, sabedoria para Cristo, para primeiramente perdoar as pessoas que de alguma forma frustraram os seus sonhos ou tentaram frustrar, ou que lançaram uma palavra no teu coração que te machucou. Primeiramente é pedir para Deus liberar o perdão, né? E pede para Deus para que ele traga à memória as situações para que você se recorde e possa, se você ainda não liberou o perdão, você possa liberar o perdão. Amém? Um beijo no teu coração, fica com Deus e até a próxima.